Nós vamos nos preparar para continuar a exposição no Evangelho de Mateus. E antes, porém, gostaria de que orássemos, pedindo que o Senhor nos abençoe. Queria lhes falar de como nós vamos proceder da agora para frente e então partir para o que temos para aprender nesta manhã. Vamos então buscar a Deus em oração, vamos orar, pedir que Ele nos abençoe e nos dê uma manhã agradável em Sua presença. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, pela bênção de estarmos aqui, de sermos Teus eleitos, separados por Ti e para Ti. E pedimos-te, ó Deus, que nesse tempo que nós vamos passar aqui nesta manhã, que ele seja tempo proveitoso, edificante e que de agora para frente, ó Deus, que estaremos caminhando para o fim do Evangelho de Mateus, que o Senhor nos instrua de maneira a exaltarmos o nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor, pelo que fez por nós e para a Tua glória. Por isso, ó Deus, nós te pedimos pelo nosso tempo de escola dominical, pelo culto à noite, pelo dia de modo geral, reservado para o culto a Ti e para o serviço divino. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, antes de proceder à exposição, eu gostaria que os irmãos abrissem aí a Bíblia no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 26. Tão logo nós fizemos a conta de quantos domingos restavam até o fim do ano, ficava claro que não daria para terminarmos o Evangelho de Mateus e nós nos propomos a fazer as exposições pela manhã e pela noite. Então, se nós fizéssemos uma conta rápida, eu queria que você acompanhasse essa conta. Hoje pela manhã nós falaríamos sobre o aviso de Pedro, do verso 31 até o 35, e à noite, como será, nós ouviríamos a mensagem na exposição do texto de Jesus no Getsemane, do verso 36 até 46. Então, rapidamente, a partir da semana que vem, nós teríamos Jesus é preso, o Sinédrio, Jesus entregue a Pilatos, Pedro negando a Jesus, Jesus perante Pilatos de novo, o suicídio de Judas, Jesus entregue aos soldados, Simão levando a cruz, que Mateus é o evangelho que registra isso, então para Mateus isso tem relevância, a crucificação em si, a morte, o sepultamento, a guarda do sepulcro, a ressurreição, o suborno dos guardas, Jesus aparecendo aos discípulos na Galileia e a grande comissão. Para 3 domingos, diz que já deu para fazer uma conta rápida de que nós não chegaremos ao fim. Então, consciente disso, nós vamos fazer diferente. Pelas manhãs, eu vou trabalhar todo aquele contexto que nos ajuda a entender melhor o texto e o Evangelho de Mateus. Então, hoje, eu vou falar sobre os cálices da Páscoa. E você vai entender por quê já já. À noite, porque algumas pessoas me perguntaram qual seria o texto para que as pessoas pudessem ler e se preparar. Hoje à noite nós vamos falar sobre a agonia do Getsemane, em Mateus 26, de 36 ao 46. O que sobra? Na semana que vem, nós vamos falar sobre a negação de Pedro e a morte de Judas pela manhã e sobre o exame do Cordeiro à noite. Então, se você quiser se preparar para o sermão à noite da semana que vem, nós vamos falar sobre Mateus 26, 56 a 68, confere aí, 27, 1 a 2 e 27, 11 a 31. 3 textos numa noite só. Depois, no último domingo, no domingo do dia 28, nós vamos de manhã falar sobre
o está consumado, o cordeiro na cruz e no templo. E à noite nós vamos falar sobre Mateus 27, 36 a 56, sobre a crucificação e a morte de Jesus. Tá? Então você conferiu aí, eu estou dando os textos à noite, será mais expositivo. Então hoje à noite, 26, 36 a 46. Semana que vem à noite, 26, 57 a 68, 27, 1 e 2 e 27, 11 a 31. E no dia 28, último domingo da exposição de Mateus, Mateus 27, 36 a 56. Então você reparou aí que muita coisa ficou de fora e ficará. Eu só irei fazer isso aí, que é o que dá para fazer. Senão a gente não absorve e eu particularmente enlouqueço. Não dou conta. E olhando para o Evangelho de Mateus e para as principais cenas do Evangelho, nós estamos trabalhando as 4 mais importantes dessa cena final. O cenáculo ou a Santa Ceia, o Getsemane, o julgamento e a crucificação. Então nós vamos trabalhar em cima disso. Mas vai ficar tanta coisa importante de fora. Cadê a ressurreição? Cadê a aparição na Galileia, a grande comissão? E os detalhezinhos, como por exemplo, Simão levando a cruz, não é? O detalhe do sepultamento, que é tão rico. Vários desses e vários outros detalhes ficarão de fora. Nós não falaremos deles, quem sabe, numa outra oportunidade daqui a alguns anos. Mas não será o nosso objetivo da agora para frente. Temos poucas oportunidades, elas já foram contadas, e essa é a decisão final. Tá ok? Sendo assim, meus irmãos, o nosso propósito essa manhã é trabalhar os cálices da Páscoa, ou os copos da Páscoa. E você deve estar se perguntando por que disso. Eu vou pular aqui o texto onde Pedro é avisado. Acompanhei na sua Bíblia, Mateus 26, do 31 ao 35. E vou entrar em um detalhe do texto no Getsemane, porque hoje à noite eu vou expor esse texto e não vou me ater a uma explicação que me chama muita atenção, porque eu quero fazer daqui uma aplicação mais ampla do que eu estou falando. Jesus no Getsemane, ele por 3 vezes ora, e à noite eu vou explorar melhor isso. Por 3 vezes ele ora com os discípulos, e por 3 vezes a sua oração é exatamente a mesma. Repare que depois de tanta repetição, o verso 44, ele não se preocupe, você fala assim, nossa, pastor já entrou na lição, ele nem leu o texto. Nós vamos ler bastante coisa esta manhã, bastante. Aliás, pega a sua Bíblia aí e fique esperto que a gente vai ler bastante coisa hoje. Mas olha só, depois de tanto repetir, no verso 44, Mateus não se dá mais a repetir, de tanto que ele reescreveu a mesma oração de Jesus. Então fica claro que por 3 vezes Jesus repete as mesmas palavras. E a pergunta é, que palavras são essas? E as palavras podem ser vistas aí por pelo menos 2 vezes. A começar pelo verso de número 38. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração em si mesma é só esse trecho final. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. No verso 42 é uma ligeira mudança, mas não altera o conteúdo da oração. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então, para uma terceira vez, a oração de Jesus tinha basicamente
3 elementos. A quem ele endereçava essa oração, meu Pai. O conteúdo dessa oração, que era dividido em 2 partes, o desejo de que este cálice fosse passado adiante e ele não bebesse desse cálice. E o terceiro elemento, a segunda parte da oração, que não obstante ele deixar claro qual é o desejo dele, ele se submete à vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor julgar melhor. E a pergunta que eu lhes faço esta manhã é: de que cálice Jesus está falando? Passa de mim este cálice. Essa é uma figura, né? Essa maneira de falar, ela lembra muito a ceia, ou a ceia que nós temos aqui, mas mais propriamente o ritual de Páscoa. Então eu vou voltar nisso mais para frente, mas havia um momento em que o filho mais velho tinha que estranhar a noite de Páscoa e perguntar por que aquela noite era diferente das demais. E o pai dizia o motivo. Haviam 4 copos de vinho naquela ocasião, que eram passados para a família. Jesus está, como filho mais velho, se dirigindo ao cabeça da sua vida, da sua casa, do mundo, do universo, dizendo: Pai. Ele poderia dizer Senhor, porque ele está lidando com o Deus do universo, que planejou o momento da redenção, junto com ele, e estavam colocando esse plano em movimento. Mas ele se refere a Deus como Pai, e pede para que o cálice seja passado sem que ele o beba. A minha pergunta é: de que cálice Jesus está falando? Repare que Jesus o menciona, o tal do cálice. Mateus não qualifica qual é o cálice. Mateus, como os outros evangelhos, tem algumas inserções. Mateus às vezes interrompe a narrativa para explicar o que está acontecendo. Mateus não faz isso, não explica qual cálice que é. Jesus o menciona, mas não qualifica, ele não fala qual é o cálice. E a segunda pergunta, então, que eu faço é: se eu não consigo ouvir aí de que cálice Jesus está falando, a pergunta é: será que nós realmente sabemos do que se trata? E eu quero lhes garantir que, da agora até a crucificação, o segredo, a chave que eu chamo de chave hermenêutica desses textos, é uma maneira de dizer que há sempre um detalhezinho que funciona como uma chave. Há uma porta imensa que nos separa do nosso entendimento do texto, do verdadeiro entendimento, e ela abre, ela destranca essa porta, fazendo com que a gente possa entrar no verdadeiro sentido do texto. E a chave que vai fazer isso é o cálice. Então, de que cálice Jesus está falando aqui? Caso você tenha tido a curiosidade de pesquisar sobre esses eventos em outros evangelhos, você já descobriu que lá em João, capítulo 18, verso 11, visto que ele está falando sobre esse cálice na sua oração, e acontecendo todo aquele entrevero no final da situação no Getsemane, onde Jesus é preso, e Pedro, nós sabemos que é Pedro por causa de outro evangelho. Mateus delicadamente não se refere a Pedro, mas ele corta a orelha do auxiliar do sacerdote. E no verso 11 nós temos novamente a menção a este cálice. Repare, depois de Jesus ter orado, nós sabemos por outro evangelho, nem João, nem Mateus, que ele sua sangue, uma extremíssima agonia. Pedro avança na direção de defender Jesus. Ele havia prometido o impossível, ser o único que não abandonaria a Cristo, ser o único que não se escandalizaria dele. Avança para dizer: eu estou aqui, eu te defendo até a morte e mato se for necessário. Jesus vira e diz a Pedro, verso 11 de João 18: mete a espada na bainha,
Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu. É o que é curioso. Repare a importância de entender o bendito cálice, que de bendito não tem nada. Ele está no Getsemane orando, pedindo que o Senhor passe dele o cálice, que ele apenas pegue na mão e passe adiante sem que ele tenha que beber. Depois que Pedro avança no sentido de impedir Jesus de beber esse cálice, seja lá o que isso for, Jesus interrompe o processo, interrompe o fato, dá um pause no fato e diz: parou, põe a espada de volta na bainha, põe a orelha de volta na cabeça de Malco. O nome dele está aí em João, né? João 10, João 18, 10. Porque você acha mesmo que eu não vou beber o cálice que meu pai me deu? Se ele me der, eu vou beber. O único que pode me impedir de beber esse cálice é aquele que tem o poder de me dar ou não o cálice na mão. Mas uma vez o cálice na minha mão, eu o beberei. Então pare com isso. Novamente, nós temos uma indicação, mas não uma qualificação do que Jesus está falando. Talvez o mais vivido entre nós, com mais tempo de carreira no Evangelho, saberia dizer, se não estivéssemos nesta configuração, na liberdade que uma aula tem, de levantar a sua mão e dizer: eu sei qual é o cálice, e eu não sei por que essa introdução. O senhor vai dizer daqui a pouco: eu já sei disso, eu já sou mais vivido, porque eu já estou nessa igreja há mais tempo, porque eu já estive em outra igreja, não sei qual é a sua história. E você vai dizer: eu sei qual é a resposta. E a resposta é óbvia. Todo evangélico, todo cristão, principalmente se ele for um presbiteriano, já há algum tempo de carreira na fé, sabe que a resposta a essa pergunta é simples, e que a resposta a essa pergunta é o cálice da ira. Você sabia disso? Não precisa dizer que sim nem que não. Será mesmo que você sabe o que significa isso aqui? É o cálice da ira. Ah, legal. Eu não gosto de alguns tipos de perguntas em provas, mas aprendi a fazê-las, porque como professor a gente descobre que elas são as perguntas mais importantes para o professor e as mais difíceis para o aluno. A pergunta mais horrível que um aluno pode responder é aquela que termina com uma palavrinha só, que eu aprendi de cor. E a palavrinha é: explique. As perguntas podem vir: o que é isso, o que é aquilo, quantas são, mas quando no final da pergunta tem um sutil, mas derradeiro explique. Vocês sabem que quando eu era mais novo, eu sempre aprendi técnicas de fazer prova, eu desenvolvi a minha. E a minha era ler a prova inteira, responder as mais fáceis para gastar tempo com as difíceis. Então eu lia toda a prova, hashtag fica a dica, hashtag universitário. Eu pegava, lia toda a prova, não respondia nada. Aí eu selecionava, fácil. Aí respondia, gastava 5, 10 minutos para responder as mais fáceis, porque eu tinha todo o tempo da prova e eu ia gastar meu tutano nas outras. E eu nunca selecionava na primeira leva de fáceis a que terminava com explique. Então a primeira fase da leitura é: que perguntas terminam com explique? Elas eram as últimas. Porque depois de terminado a parte fácil, eu queria pensar em como é que eu vou explicar esse troço. Vamos lá. A Bíblia diz que nós devemos estar sempre prontos para dar razão da nossa esperança. Sabe o que é isso? É que lá fora, praticamente todas as perguntas da vida terminam com explique. Você acredita que Jesus está vivo? Acredito. É legal. Explique. Você acredita em que Deus existe? Eu não acredito. Você acredita? Eu mais ou menos. Eu sim, eu não. Ok, por quê? Porque explique. Você sabe que é o cálice da ira? Puxa, explique. O que é o cálice da ira? Você pode dar várias explicações. Mas e se
a pergunta seguinte for: explique, que tem coisa pior do que explique? Tem aquela que continua: explique biblicamente o porquê disso. O cálice da ira. Jesus está em profunda agonia quando menciona este cálice pela primeira vez. Ele sabe que a hora de beber o cálice chegara. O cálice da ira de Deus estava em suas mãos. Ele havia vindo ao mundo para isso. E na sua oração no Getsemane, ele pede que o cálice lhe seja passado. Bom, eu quero lhes adiantar, antes de entrar nos pormenores, que o cálice da ira a que Jesus se refere tem a ver com a Páscoa. Então, enquanto você procurava nos seus arquivos mentais o cálice da ira, eu queria lhe dizer com todas as letras, dando-lhe absoluta certeza de que isso tem a ver com a Páscoa. E tem a ver com os 4 cálices, ou os 4 copos, que eram servidos durante a Páscoa. Mas antes disso, eu gostaria de levantar algumas questões que incomodam o Senhor Jesus e certamente nos incomodam também. Então, voltando para Mateus 26, do 36 em diante, que eu pretendo chegar até o momento da crucificação esta manhã. Okay? Então, volte seus olhos para lá, onde Jesus menciona, ou começa a mencionar, as suas dificuldades em beber este cálice. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que é o grande incômodo, acredito eu, da parte do Senhor e da nossa também, é a justiça nas mãos dos injustos. Essa parte é a parte que mais incomoda, eu vou explicar por quê. Existem detalhes que requintam o lado bom e o lado ruim de qualquer coisa na vida. Requintar alguma coisa, refinar essa alguma coisa, pode ser bom, pode ser ruim. Quando uma coisa é boa e é requintada, fica excelente. Uma coisa ruim, quando é requintada, fica horrível, não é? Ou, como diz os filhos de um colega pastor meu, muito amigo, as coisas ficam horroríveis, né? Uma mistura de horrível com terrível, né? Então, ficam horroríveis, eu acho que é esse o nome que ela usa lá. Mas, muito bem. Bom, eu queria dizer que o requinte é aquele detalhezinho que altera o todo, dando ênfase ou não. E são os detalhes que sempre causam aquela boa impressão ou aquela impressão ruim que fica na nossa mente. Não sei se você já reparou nisso. Vocês já foram bem tratados em restaurantes? Já foi? Não é sempre, mas quando a gente é bem tratado no restaurante, o que é que faz a diferença entre ser bem tratado e ser maltratado? O restaurante serve comida. Basicamente se tem comida e você comeu, cumpriu-se o meu papel. Então você não tem do que reclamar. Mas sabe aquele detalhezinho que faz toda a diferença? Aqueles detalhes que muitos desprezam na educação, mas que chamam a atenção. Aquele bem-vindo. Um bem colocado, muito obrigado. Aquela cortesia tão necessária, não obstante tão rara. Faz toda a diferença, não é? Um por gentileza, um por favor, um gostou do serviço. Não faz a diferença? O outro lado parece ser bem verdade. É claro que a essa altura você está se perguntando no que isso vai dar, mas calma lá. Ao lado sombrio do requinte, tem coisas que nos irritam e entristecem, que tornam aquilo que é ruim ainda pior. E eu poderia elencar muitos exemplos, mas repare neste: quando somos tratados com injustiça, nossa ira se acende. Mas quando esse tratamento injusto é dispensado por alguém que a gente sabe que não tem a menor condição de exortar ninguém, parece que fica ainda mais difícil receber repreensão. Não é? Parece que
que quando nós somos chamados a atenção por alguém que nós consideramos pior do que nós, no mesmo quesito que nos condenam, a gente não consegue ouvir a repreensão. Eu estava tentando buscar um jeito de dizer isso de uma maneira melhor, então pensei em alguns exemplos. Alguém desleixado já falou da sua falta de organização? O gordinho já zombou da sua barriguinha? A pior coisa que tem é alguém gordo vir bater na sua barriga e falar, tá gordo, hein? Já sofreu bullying sobre o seu corte de cabelo de alguém careca? Você está entendendo onde eu quero chegar? A pessoa vira para dizer, que corte sem graça, hein? Eu falo, você é careca, hein, senhor? Está tirando onda com o meu cabelo? Está falando mal da minha meia? Você é desorganizado. Está falando mal do meu peso? É o elefante virando para o hipopótamo, falando que ele precisa fazer dieta. A gente não se sente esquisito quando isso acontece, sim ou não? Alguém já passou por isso? E é geralmente assim, né? Quando alguém vem falar, olha, você andou pisando fora da faixa. Mas você também, a gente não gosta de levantar o defeito do outro. Mesmo que, assim, se a pessoa tem defeitos e vem falar dos nossos, a gente busca o defeito dela para trazer para a mesa junto. Mas quando é o mesmo assunto, parece que fica pior. Pois é. Mas e quando as barreiras são morais? Elas são piores. A coisa fica muito mais terrorível. Lembrei, terrorível. Mistura de terrível com horrível. Fica mais terrorível. Alguém que não tem filhos, falando de como filhos devem ser criados. De solteiros, ensinando gente casada a amar o cônjuge. De gente perversa, tentando ensinar os outros a fazer justiça. Eu fico olhando para um monte de corrupto no Tribunal Superior de Justiça do nosso país, perguntando o que esses homens estão fazendo lá. Ministro da Justiça, envolvido em escândalo de corrupção. Então eu te faço a seguinte pergunta, e essa é séria, como se as outras não fossem. Como você reagiria se soubesse que seria julgado por gente desprezível, injusta e má, sendo inocente, e mesmo diante de tantos disparates e nenhuma prova, você ainda seria condenado à morte? Eu vou repetir, vou ficar bem claro. Como você, pense em você, ok? Reagiria se soubesse que seria julgado por gente desprezível, injusta e má, sendo inocente, e mesmo depois de tantos erros, disparates e nenhuma prova, soubesse que você seria condenado à morte? E se você soubesse que, não obstante toda essa configuração inquietante, Deus ainda assim, soberanamente, usaria esta condição injusta para manifestar a sua santa e perfeita justiça? Pensem. Porque uma coisa é se submeter a Deus e entregar-se às suas mãos para que Ele nos julgue. E outra é fazê-lo debaixo das mãos de pessoas como os fariseus e saduceus da época de Jesus, que não são muito diferentes dos da nossa época. Me parece que só alguém absolutamente consciente da sua missão faria isso de modo voluntário. Quando Jesus está no final do momento do Getsemane e Pedro reage, Jesus vai dizer para Pedro, eu não sei, essa visão, né, essa é a minha interpretação na linguagem revista e corrompida do mundo de hoje. Então Jesus diria em português brasileiro, eu não sei de onde você tirou, Pedro, a infeliz ideia de que para me defender
eu precisaria de você e da sua espadinha. Eu não sei de onde que alguém tira essa ideia. Se você crê que eu sou o Messias, se você crê que eu sou o Filho de Deus, como você mesmo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, da onde você achou que eu preciso que você saia com essa espadinha michuruca, cortando a orelha dos outros? Ou não sabe que se eu pedir para Deus, Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me proteger? Quer dizer, você ia se perder numa multidão de anjos e não fazia a menor falta, porque entre os anjos que Deus mandaria e você ia pedir para ser defendido e não ia sair em minha defesa. Então, da onde que você tirou essa ideia? Então, tudo isso mostra que, não obstante Jesus saber que vai ser entregue na mão de gente injusta, que não tem a menor condição moral de julgá-lo, mesmo sabendo que aquela configuração que tira a paz de qualquer um, vou ser julgado, eu sou inocente, por gente culpada, gente que eu devia estar julgando vai me julgar, e ainda fazer isso de modo voluntário. E o caráter voluntário eu vou falar quando estivermos tratando da cruz, da onde que Pedro tira a ideia de que Jesus precisa de ajuda. Mas eu penso do outro lado, da onde nós tiramos a ideia de que fazemos alguma noção do que é passar pelo que Jesus está passando no Getsemane. Porque a gente fica ali, e alguns, eu vou dizer isso claramente, alguns de fato acreditam, e eu não consigo compreender o motivo, falando muito seriamente, porque embora eu seja um crítico das doenças, das alegadas doenças psicológicas, muitas das quais eu descreio existir, como alguém que vasculhe as Escrituras e o caráter voluntário da entrega do Senhor Jesus e o cumprimento das profecias que ele carrega nas costas, vem dizer que Jesus no Getsemane está tendo uma crise de ansiedade. Que se trata de uma mera previsão do futuro, com medo da morte, com medo dos sofrimentos, das cusparadas, da surra e dos açoites. E a versão mais piedosa inclui a ira de Deus. E que Jesus então, quando diz que sua alma está triste até a morte, sua sangue e clama para escapar do cálice, ele estaria tendo uma crise de ansiedade. Quer dizer, crise de ansiedade já é uma análise obsoleta. Porque uma análise verdadeira, mais moderna, psicológica de Jesus, ele está tendo uma crise de pânico. Ele veio para isso. Ele disse desde o começo, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, que ele vem dizendo, eu vou para Jerusalém, o Filho do Homem será morto, entregue nas mãos dos líderes, mas eu ressuscitarei. Ele sabia que ia ressuscitar. Ele sabia. Ele adianta. Versos anteriores ele havia dito que ele... Olha os versos anteriores aí. Ele diz aí no verso, mais especificamente, no finalzinho do 31, começo do 32, para você entender o contexto, mas muito especificamente o verso 32, onde ele diz, depois da minha ressurreição, eu encontro com vocês no nosso point, lá na Galileia, lá no lugar de sempre. Ele sabia que ia ressuscitar. Tem um ditado chinês, e eu coloquei aqui, que parece que, afinal, todo ditado antigo e sábio parece ser chinês, né? Então, eu não sei se é um ditado chinês, mas quando você fala que o ditado é chinês, a gente para ouvir. Então, que diz que quando o vento balança o galho, o pássaro não teme porque sabe que pode voar. Se é chinês ou não, eu não sei, mas o ditado é bacana, não é? Quando o vento balança o galho, o pássaro não teme porque sabe que pode voar. Jesus sabia que podia voar a qualquer momento, mas o pior, ele sabia quando ele iria voar. Eu vou ressuscitar depois de morrer. Vai doer morrer, mas eu vou ressuscitar, então eu encontro com vocês na Galileia.
Aí a minha pergunta é, por que Jesus teria uma crise de ansiedade no Getsemane se ele sabia que ele ia sobreviver? Sobreviver no melhor sentido, porque ele ia passar pela morte, ele não ia quase morrer, ele iria morrer e posteriormente ressuscitar. Então, eu fiquei pensando sobre isso profundamente. Uma coisa é se submeter a Deus, uma coisa é ser julgado por alguém que você não tem nada contra. Mas outra coisa é ser julgado por alguém que você tem tudo contra. O cálice da ira de Deus, e a gente vai ver agora o que é isso, não seria dado para Jesus das mãos de Deus. Mas Deus o entregaria pelas mãos de iníquos, injustos, moralmente falidos e dignos de um julgamento em condenação muito piores do que a que Jesus passaria. Não obstante, estes seriam os seus algozes. E um detalhezinho que a gente não pode perder de vista antes da gente passar para a próxima etapa é que Cristo faria isto absolutamente consciente de sua missão e de modo voluntário. O que é o cálice da ira? Eu quero dar para vocês uma ideia do que isso significa. Vamos começar com o Salmo de número 11. Salmo de número 11. Abra sua Bíblia lá. Quero que você saiba o que é que Mateus não está mencionando aqui. No Salmo de número 11, a partir do verso de número 5, você lê o seguinte: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O que você começa a ver nesse texto? Começa a ver porque a gente vai andar para frente. O que você começa a ver nesse texto? O Senhor odeia a violência. Sua alma os abomina. O Senhor faz prova, o Senhor esquenta o justo e o ímpio para que as suas escórias, para que as suas impurezas se desprendam das suas moléculas e vá para a superfície. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com um negócio chamado cadinho. Quem já ouviu falar de cadinho aí? Pois é, vocês sabem o que cadinho faz, né? Esquenta metal até derreter. Depois de um tempo que o metal está lá, se você não usar, a parte de cima começa a ficar escura e impura, não é verdade? Você tem que tirar aquela parte, porque aquilo é impureza, e o que sobra é o metal puro. Engano seu. Você tira a primeira parte, tira aquela pele de metal, e é um negócio extremamente quente. Eu lembro quando eu trabalhei com cadinho, eu trabalhei com cadinho. Você tirava aquela primeira pele e jogava, o negócio já caía duro. Às vezes nem tanto, que caiu uma vez no meu sapato, não foi legal. Aí você está trabalhando e esquece por um momento do cadinho, quando você volta lá está aquela nata impura de novo. E parece escória mesmo. É preto, é esquisito. Aí você limpa de novo. E a ideia é que a prova, ela vai esquentando e as escórias vão se soltando, até que chega um momento que as escórias param de aparecer. Aí você tem o que é puro. Só que todo mundo que trabalha com metal sabe que se você fizer isso muitas vezes, o metal vai acabando, as escórias vão saindo, o que é puro mesmo é pouco. De modo que o que sobra é puro. Não é? Essa limpeza precisa ser feita. O Senhor está provando o justo e o ímpio. E do justo não sobe escória, do ímpio sobe escória. Deus limpa, eu estou falando de Jesus, o Senhor limpa isso. Como Ele faz isso? Ele pega essa escória
e a coloca dentro de um copo. Essa escória depois precisará ser bebida como a justa paga pela impureza que você produziu. E então ele encherá esse copo com vinho. E você terá que beber esse vinho até a borra. Bom, eu pensei em 2 exemplos. Um menos apropriado, um mais apropriado. Um para os que não têm dificuldades com álcool e um para os que têm dificuldades com álcool. Então vou começar com os que têm dificuldades com álcool, que eu recomendo que superem essa dificuldade. Dificuldade inclui beber muito e inclui beber nada. Mas vamos lá. Eu não sei quantos aqui gostam de uma frutinha feia, mas gostosa, chamada lixia. Eu não sei porque que essa infeliz some em determinados momentos do ano. Mas ela aparece agora no fim. Quem gosta de lixia aí? Quem já comeu lixia? Ótimo. Eu gosto de lixia. Então, estou lá descascando a minha lixia. Aí sai aquela coisa, parece um olho branco, né? Coisa esquisita, mas gostosa. Não muda o fato. Aí quando você termina de comer a fruta, sobra uma semente. Uma sementona bonita, brilhante. Você olha para ela, ela olha para a sua cara, ela fala, eu não pareço uma castanha do Pará? Você fala, parece, linda. Alguém já se atreveu a morder aquela coisa? Não? Pois é, eu fiz a experiência esta semana. A cara de alguns mostra que a experiência que eu tive foi a mesma que os irmãos tiveram. No que a lixia é doce e saborosa, a semente é amarga. É ruim, mas deixa um gosto na boca que você fala, meu Deus, o que eu fiz? É horrível, não é horrível? Quem já mordeu? Quem já teve curiosidade? Eu fiquei pensando assim, muitas sementes ruins foram mordidas até alguém descobrir a castanha do Pará e a castanha de caju. E como é que o cara descobriu como a castanha do caju virava esse negócio gostoso que a gente tem, eu não sei. E fiquei pensando, será que alguém algum dia vai inventar um jeito da gente comer semente de lixia de um modo gostoso, que é tão grande, bonita, crocante, horrível, não é? O que eu quero dizer com isso? Que há coisas que não podem ser comidas até o fim. Né? Você pega o negócio inteiro e lambe os dedos e não sobrou nada. Uma lixia você tem que comer só a fruta e deixar a semente lá no finzinho. Para os que não têm dificuldades com álcool, o que eu já digo e adiantei que por N motivos é importante para a nossa fé e em alguns momentos até saudável. Vocês que já tiveram, tiveram a oportunidade de ter vinho em casa e, obviamente, não esvaziaram essa garrafa de vinho assim que ela foi aberta, e aguardaram por alguns dias. Essa risada aí mostra que, como assim? Sobra vinho? Já tiveram? Quem não tem o costume de beber, não é de se embebedar, de beber. Tá? Se embebedar é pecado, está fora de cogitação, eu não estou colocando essa pessoa ou esse costume dentro do meu exemplo. Mas a pessoa que não tem costume de beber, ela não vai degustar a garrafa até o seu fim. Se você já teve essa oportunidade de esquecer uma garrafa de vinho de pé em casa, seja na geladeira ou fora dela, mais especificamente da geladeira, você já viu o que se forma no fundo da garrafa. Cristaliza-se, e em alguns vinhos e sucos de uva, você fala assim, eu não bebo porque eu sou abstêmio. Tá, então você já comprou suco de uva integral. E você já viu que no fundo tem uma borra, uma junção de cristais que fica lá no fundo, justamente o que atesta da pureza do que você acabou de comprar, do suco ou do vinho. Se você resolveu, você precisa de 3 momentos, comprar o vinho ou o suco, não tomá-lo até o fim, esperar a borra se formar caso não tenha se formado, ou resolver virar até o fim e a borra vir parar no seu copo. Quem já teve a oportunidade ou desprazer de provar essa borra, dela vir sem querer para a boca?
Todo mundo é cuidadoso, todo mundo sabe beber vinho, pelo que eu estou vendo, né? Ninguém quer esse pastor aqui, ó, só na elite. Todo mundo sabe que não pode beber aquela parte. Mas aproveitar que o Natal está chegando, não é? E que nesse momento a gente acha que é o único momento que Deus não se importa da gente beber álcool. Prova daquilo lá. Põe na boca, para você ver como é ruim. A borra, a escória que fica, ela não tem o sabor. Ela deriva do vinho ou da suco de uva, mas ela não é gostosa. É o que fica lá no fim. Vá pensando nisso aí, que já já isso vai aparecer no texto da Bíblia. É isso que a Bíblia vai chamar de até o fim do cálice da ira. E por isso que a Bíblia vai se referir ao amargor disso. Repare também no verso 6 do Salmo 11, que ele fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Ele não está se referindo a todo o cálice, mas a parte que cabe do cálice àqueles que serão julgados pela justiça de Deus. Nós vamos mais para frente, chega de Salmo 11, vamos para o Salmo 75, adianta aí na sua Bíblia. Salmo 75, versos 7 a 9. Repare que há um padrão, eu quero que você repare nisso, em todos os textos que nós vamos ler, no padrão que temos na Bíblia referente ao cálice e a característica de Deus como juiz. Então, toda vez que esse cálice aparece, ele aparece com Deus na condição de juiz, e esse cálice na condição de julgamento. Repare novamente agora no Salmo 75, a partir do verso 7, que diz assim: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Lembre-se de que essa é exatamente a configuração que tem no Salmo 11. Ímpios e justos. Verso 8. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Ou seja, é como se você pegasse aquela borra do fim e misturasse no vinho. Estraga o vinho, você não pode, tem que deixar aquilo decantar, beber deixando aquilo de lado. Parece que misturou-se, mas tem uma mistura aí que eu vou falar daqui a pouco, que não é bem essa, a ruim. Existe uma mistura cultural a que provavelmente os salmistas e os profetas estão se referindo. A gente vai diferenciá-las já já. Essa mistura eu sei que é a da borra, porque está escrito no texto. Olha lá, vou ler de novo. Há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Eu vou ler o verso 9, porque diz: quanto a mim, exaltarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Então o que fica muito claro nesse texto é que o salmista está feliz da vida, que o cálice da ira não será dado a ele. O cálice que está na mão do Senhor. Que Senhor é esse? Se você reparar na sua Bíblia, verso 8, coloca todas as letras em maiúsculo, em caixa alta, é o Senhor da aliança, Yahvé. Conferiu aí? Não é Senhor com todas as letras em maiúsculo? Não está diferente? Pois muito bem. Na mão do Deus da aliança há um cálice espumando. E essa espuma não é uma coisa boa. Bom vinho não faz espuma. Essa ideia de espumar talvez até lembre a ideia de ira, né? Diz que quando a gente está muito bravo, a gente... Fulano estava tão bravo que chegava a espumar. Não tem isso? Espumar de ira. Pois é, o vinho que está no cálice nas mãos do Senhor está espumando de ira. E ele dará de beber aos ímpios, e eles terão que beber tudo. E a ideia de ir até o seu finzinho está ali no sorver até as escórias, até a última gota do que há no cálice da ira, será bebido por, finalzinho do verso 8, todos os ímpios da terra.
E então o salmista diz: graças a Deus eu escapei. Eu não vou ter que beber o cálice da ira, e eu exaltarei ao Senhor para sempre por ter escapado dessa. Esse é o cálice da ira. Reparou? Em 2 salmos, o cálice da ira é destinado aos ímpios. Mas abra no livro de Isaías, verso 51. Você vai ver todos os textos que falam sobre o cálice da ira esta manhã. Isaías 51, verso 17. Vamos começar com o verso 17. Ok? Isaías 51, verso 17. Isaías está tentando sacudir Israel para que ela acorde da sua sonolência espiritual. Então ele diz: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor... Olha só, agora é Jerusalém. E o que Jerusalém vai beber? Reparem, que da mão do Senhor bebeste... Leiam para mim. O cálice da sua ira. Isaías vai qualificar o cálice do atordoamento e o esgotar. Reparem nos detalhes. Quais? O cálice da ira. Está no texto. O cálice da ira. Não. Reparem no detalhe. Deus é o juiz. O cálice da ira é toda a sua ira e o seu furor. Ele é destinado aos ímpios, aqueles que pecam contra Deus. Mas agora é Jerusalém quem o bebe. E o outro detalhe é o esgotar do cálice. Não pode deixar um pouquinho. Por mais crente que a gente seja, a gente sempre deixa um restinho para o santo. Já reparou? Tem gente que não consegue comer. A gente estava comentando isso ontem com algumas pessoas da igreja, dos costumes. Não se ofenda, eu partilho desse costume. Não é? Que parece que se a gente come tudo que está na panela do arroz, a gente engorda. E precisa deixar aquele restinho de arroz ali. Porque é ele que engorda, ele que tem que ficar ali. Eu não comi tudo, eu não comi tudo. Minha esposa pergunta: sobrou? Eu falo: sobrou. Ela chega lá e fala: não cabe num pires o que sobrou. Mas eu tenho que deixar, não pode comer tudo. Não é? Tem outros que dizem assim: não, se for para comer, come tudo. Né? Mata, né? Limpa a panela. Deus parece ser mais desse segundo aqui. Ele vai dar o cálice e vai ter que beber tudo até o fim. Lembra, mas não é, porque remédio é ruim, mas é bom. E o cálice da ira é ruim, mas é pior. Mas é igual antigamente, que hoje em dia tem Novalgina com gosto de tutti-frutti, que eu não sei de que frutti eles estão falando, com gosto horroroso que Novalgina tem. Mas antigamente muitos de vocês tomaram Novalgina na melhor forma da ira do Senhor, não é? 250 gotas em menos de um dedo de água, a água chega a ficar verde. E você vai tomar, o instinto natural diz: não faça isso, senão você vai morrer. E você tenta pôr para fora e a mamãe põe o copo para dentro da boca e diz: toma tudo até o fim. Você fala: o fim é a morte. E você fica naquilo e você toma e logo depois vem alguém para estragar, né? Tem sempre que vir estragar o efeito do negócio, porque diz que o negócio só faz efeito se você ficar com aquele troço na boca. Eu aprendi um truquezinho de pôr uma bala, né? Então mamãe já vinha com uma colher de mel ou uma bala logo em seguida para compensar a tal da Novalgina. A menos que você goste do Novalgina, não é o meu caso, não é? Continuando, repare no detalhe. O cálice está sempre na mão do Senhor, cheio de ira, tem escória, e Jerusalém o esgota. Pula agora para o verso 22, desse mesmo capítulo 51 de Isaías. Assim diz o teu Senhor. A primeira palavra que você tem aí não é igual à segunda, não é? Senhor com a primeira letra maiúscula, as demais minúsculas, é a palavra para senhorio, no sentido de eu mando, eu governo, é a palavra Adonai. Depois você tem a palavra Yahvé. Assim diz aquele que governa, o Yahvé, teu Deus. 3 nomes de Deus aqui envolvidos, ou seja, todo o caráter de Deus empenhado em descrever o quê? Que pleiteará a sua causa, a causa do seu povo. Pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira.
jamais dele beberás. Poluei nas mãos dos que me atormentaram, que disseram à tua alma, abaixa-te para que passemos sobre ti, e te puseste as costas como chão e como rua para os transeúntes. Então reparem, Jerusalém estava sendo castigada, punida pelos seus pecados. Agora Deus aparece como Redentor, pega o cálice da ira das mãos de Jerusalém e diz, agora quem vai beber esse cálice até o seu fim são os teus inimigos. Aqueles que riram da sua desgraça, que zombaram do seu infortúnio, que disseram, deita no chão como tapete para que a gente passe por cima, humilhando Jerusalém. Deus é o único que pode castigar o seu povo. Então ele diz, agora quem vai beber o cálice da ira são eles. Será que agora a gente começa a ter uma ideia do que é o tal do cálice da ira? Vá para Jeremias, avança mais um pouco aí. Em Jeremias, eu quero que você abra no capítulo 25. Porque nós vamos ler a partir do verso 15. E aí já fica evidente, não é? O cálice da ira de Deus contra as nações. Jeremias 25, 15. Eu gostaria que você acompanhasse aí a leitura de alguns bons versículos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice de vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar. Repare a figura. Você está vendo que no Velho Testamento, diferentes autores de diferentes épocas se referem da mesma forma, a mesma coisa. Quando Deus vai julgar o povo, quando Deus vai julgar os inimigos do povo, quando a ira de Deus se manifesta com todo o seu peso e furor, ele se refere a esta ira como um cálice em suas mãos, cheio de vinho, cheio de vinho, vinho. E dentro desse cálice de vinho, tem ira, tem escória, coisa ruim, amargo. E diz, você vai fazer eles beber. Você vai pegar na minha mão e vai enfiar na boca deles, e eles vão ter que beber até a última gota. Porque a minha ira só será satisfeita quando a última gota sair do meu cálice. Isso é o cálice da ira. Repare, o cálice do vinho do meu furor, e dará de beber a todas aquelas nações, as quais eu te enviar. Verso 16, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei por meio delas. Agora Jeremias falando, recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto e de assobio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, a todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e a todos os reis da terra da além do mar, a Dedã, a Temã, a Buz, ou a Tema e a Buz e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas. Opa, esse aí pegava alguns de nós hoje, hein? Raspa aqui, ó, só do lado, aqui, ó. A todos os reis da Arábia, a todos os reis do misto de gente que habita no deserto, verso 25, a todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, aos de perto e aos de longe, um após o outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, ao rei da Babilônia. Não terminei ainda. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, bebei, embebedai-vos e vomitai, caí
e não torneis a levantar-vos. Então aquela letra daquele cântico, né? Aquele cântico espiritual, beber, cair, levantar, não é bíblico. Não é? Beber, cair e não torneis a levantar-vos. Agora você já sabe que não é bíblico. E por causa da espada que estou enviando para o vosso meio, se recusarem a receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, tereis de bebê-lo. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós de todo impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente fala de cálice da ira, nós estamos falando disso aqui. Chega, né? Não, não chega. Vá para Lamentações. O que é ruim sempre pode ficar pior. Depois de Jeremias ter dito isso sóbrio, sóbrio no sentido sem chorar, porque ele não se embebedou, quem se embebedou era quem ele deu o cálice. Veja o que Jeremias diz debaixo do seu sofrimento. Lamentações capítulo 4, versos 21 e 22. Regozija-se e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz, o cálice se passará também a ti. Embebedar-te-ás e te desnudarás. E aí fala que o castigo da sua maldade será consumado. E por aí vai. Reparou na característica do cálice como uma justiça, como a punição pelo pecado, pela maldade, eu estou no verso 22, e pelos pecados de quem bebe o cálice. Então só quem bebe o cálice da ira está bebendo juízo e pecado. Eu vou encerrar com um cálice da ira do futuro. Você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse 14. E quando a gente achava que essa história de cálice havia acabado, em Apocalipse 14, verso 9, seguiu-se a estes outros anjos, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Essa mistura a que João se refere é outra. E essa me interessa. Essa me interessa. Então vamos separar. Existia aquele cálice com a borra, com a escória, com as impurezas, fazendo o vinho espumar. A mistura a que João se refere é outra, e já já eu volto nela. Mas reparou aí, esse vinho da cólera, há uma intensificação do já terrível cálice da ira. Ele é preparado, oriundo, vindo, originado do cálice da ira. Ele é um vinho mais refinado. Agora você entendeu que eu fiz aquela introdução de refinamento. Ele é o refinar do cálice da ira. E este será dado a beber a todos quantos adoraram a besta e a imagem. Então repare que quando Deus fala de julgamento, ele vai usar a ideia de cálice. Ainda em Apocalipse, avança aí para o capítulo 16. E alcance com os seus olhos o verso 19.
Apocalipse 16, 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Vamos encerrar. Agora? Encerrar assim? Não, é que só de encerramento vai mais uns 10 minutinhos. Mas vamos encerrar. Eu queria, a partir de agora, falar um pouquinho mais sério com os irmãos. Isso aqui, no final de contas, acaba sendo uma aula, mas ajuda a gente a entender o que? Mateus. Volta para Mateus 26, a partir do verso 36, e dali para frente. Porque não é só o texto do Getsemane, mas dali para frente. Recapitulando, Jesus vai começar a mencionar um cálice. E ele faz em todos os evangelhos, tanto é que eles colocam a presença desse cálice em diferentes contextos. Para Mateus, o cálice aparece dentro do Getsemane na oração de Jesus. Para João, esse cálice, como nós vimos, vai aparecer no final do episódio do Getsemane, no momento em que ele é preso e os guardas aparecem. Há um tormento agonizante e agoniante, deixa a gente agoniado, de ver que Jesus sabe que veio para isso. Mas diferente de nós, que tivemos uma leve sombra, Jesus tinha consciência plena e absoluta do que seria pegar aquele cálice e bebê-lo. Nós dizemos e sabemos que o cálice a que Jesus se refere no Getsemane é o cálice da ira. O que a gente ainda não sabe, visto que agora a gente tem uma ideia do que é o cálice da ira, é porque Jesus vai bebê-lo. Porque ele vai tomar das nossas mãos o cálice que Deus justamente, ou seja, de maneira justa, por conta dos nossos pecados e como sinal de julgamento da parte dele, pega esse cálice de ira e dá nas nossas mãos. Jesus vai tomar o cálice das nossas mãos e com a mão trêmula, mas confiante, vai sorver até a última gota do cálice da ira, e a gente ainda não sabe por quê. Será que não? Para que o efeito seja maior, eu queria que os irmãos soubessem de alguma coisa importante, que o Dr. Carson, de maneira muito útil, nos relembra. E eu só estou dando crédito porque essa informação vem dele. Porque essa figura de beber o cálice, ela é retirada desta prática do mundo antigo de beber vinho. E quando você produz vinho, ele é fermentado a cerca de 16 graus. E produz, em média, 15% de álcool. Em média. Em álcool que geralmente é menor. Lembre-se de que o vinho não é uma bebida destilada e o controle do álcool não pertence ao fabricante, mas à quantidade de açúcar que aquela uva possui. Mas em média, embora, é claro, depende da temperatura em que esse vinho é fermentado, depende da quantidade de açúcar que essas uvas possuem, depende do tipo de barril que essa uva é colocada para fermentar, mas normalmente a 16 graus o vinho produzido gera em torno de 15% do seu teor de álcool. Então, no mundo antigo, era muito comum diluir o vinho em água para torná-lo possível de beber, não é? Então, mais ou menos uma parte para 10, ou seja, uma parte de vinho para 10 de águas. Então, um copo de vinho para 10 copos de água, para diluir o teor alcoólico, para que ele fosse mais fácil de beber.
Então a maioria dos vinhos de mesa que as pessoas bebiam no mundo antigo era diluído. Se você fosse usar a linguagem de João, a maioria dos vinhos era misturado, diluído em água. E o que então você está lendo a partir do Getsemane é que agora, o vinho da ira de Deus estaria sendo derramado no copo que Jesus beberia com a sua carga máxima, com a sua força total. Você ainda não entendeu. E eu vou dizer porque você ainda não entendeu. Porque tudo que nós lemos e vimos até agora, meus irmãos, toda a manifestação da ira de Deus que você viu até agora, o exílio que Jeremias viu e chorou amargamente por 7 dias atônito, Ezequiel com ele, em estado de choque. O exílio onde as pessoas viam seus filhos morrer e eles tinham os olhos furados para que a visão da morte dos seus filhos fosse a última coisa que eles tivessem visto na vida. O exílio. As pragas do Egito, onde cada um dos deuses do Egito foi vencido em sua própria área de atuação. Humilhados, derrotados, o Egito ficou em frangalhos, destruído. As pragas do Antigo Testamento, todas as doenças, todas as guerras, tudo o que você viu até o Getsemane e a cruz, era vinho misturado, diluído em 10. Tudo. Então o que Jesus pega nas mãos não tem uma gota de água. Não está diluído. A ira de Deus é derramada pura no cálice de Jesus. E ele vai ter que beber até a última gota deste cálice da ira. É ou não é para ficar agoniado até a morte? Eu queria encerrar dizendo para você o detalhe que para mim faz toda a diferença. Na Páscoa existiam 4 cálices. O primeiro cálice tinha nome, o segundo também, como o terceiro e o quarto. O primeiro cálice da Páscoa era chamado de o cálice da bênção. Era o cálice que abençoava toda a cerimônia. O segundo cálice era distribuído, mas não era bebido. Ele era bebido depois, cerimonialmente, só depois que o filho mais velho perguntava por que aquela noite era diferente das demais. E após ser contada a história da escravidão, aquele segundo cálice era bebido. O segundo cálice era chamado de o cálice da ira. E é por isso que logo depois de se beber o segundo cálice, com o gosto do álcool do vinho ainda à boca, era necessário imediatamente ingerir as ervas amargas com o pão asmo. O cálice da ira tinha que ter um gosto amargo. Para limpar o amargor da boca, vinha o cordeiro. E depois de comer o cordeiro, era servido um terceiro cálice de vinho, o cálice da redenção. E só após o terceiro cálice, o cântico dos hinos, se serviu o quarto cálice, chamado de o cálice do reino. Será que você ainda não entendeu que tudo isso aqui tem a ver com Páscoa? Que tudo isso aqui não fugiu da cerimônia de Páscoa ainda? Que Jesus dá graça pelo vinho, abençoa a cerimônia, faz todo o cerimonial. Depois de se comer o cordeiro, antes de servir o cálice da redenção, ele diz: esse realmente é o cálice da redenção. Porque quem serve para vocês é o próprio cordeiro.
Mas quando ele chega no Getsemane, a gente entende que tudo o que aconteceu desde Mateus capítulo 1 até Mateus capítulo 25 é o cálice da bênção. A partir de agora, Jesus vai começar a beber o cálice da ira. E os primeiros goles são tomados no Getsemane. A cada chicotada, açoite, pancada, surra, cusparada, humilhação, até a cruz, quando ele, em desespero e agonia absoluta, grita com o pouco ar que tem: Deus meu, por que me desamparaste? São as últimas gotas do cálice da ira. Mas existe a borra, existe a escória. E quando ele, sabe quando a gente se prepara para dar aquela golada final da parte mais azeda que fica do remédio, e ele grita: está consumado, é o último gole do cálice da ira. Agora pense o que é tudo isso e junte ao fato de que o cálice amargo da ira de Deus está nas mãos de pecadores que deviam estar bebendo esse cálice e não servindo esse cálice. Então, quando na ceia ele diz: eu não vou voltar a beber esse cálice a não ser novo convosco no reino de meu Pai, resta-nos, a nós, crentes eleitos, que bebemos o cálice da redenção. Repare, o cálice da bênção foi servido durante o Evangelho, o cálice da ira foi bebido só por Cristo. Depois do Cordeiro, nós celebramos o cálice da redenção, por isso é o único cálice que celebramos. Mas um dia o quarto cálice será servido, o cálice do reino. E o cálice da ira, que todos nós devíamos beber, Cristo bebeu sozinho na cruz. Todo aquele que não se entregar a Cristo e não confiar no sacrifício que Cristo fez de si mesmo, terá que pessoalmente tomar esse cálice com os próprios lábios. A pergunta é: quem, porém, o poderá suportar? Cristo o tomou em nosso lugar. Agora, vá pensar na sua vida e como você vive para aquele que se entregou de tal forma para te oferecer o cálice da redenção e espera por tomá-lo novo na forma do cálice do reino. Eu não consegui evitar pensar, terminar essa aula no cântico sacrifício. Sempre penso no que sou. Não tenho merecido. Se a gente der força a essas palavras, a gente não conseguiria terminar de cantar a música, porque esse cálice da ira foi tomado só, não é só por Jesus, mas em absoluta solidão. Estava ele e o cálice, mas o cálice da redenção é tomado em grupo, todos juntos, e o cálice do reino será os juntos da redenção com o Cristo do cálice da ira. Sempre penso no que sou e como sirvo ao meu Senhor. Não tenho merecido ser filho do Deus vivo. Mas isso é amar o pecador. O sacrifício que liberta o pobre pecador foi o sacrifício que ele fez na cruz, bebendo o cálice da ira. À noite é só Getsemane. E eu só toquei a superfície do que aconteceu naquele jardim. Agora você já entendeu por que 4 cálices, você já entendeu por que o cálice e por que Jesus desejava ardentemente que esse cálice fosse passado sem que ele bebesse. Mas o cálice voltou para sua mão, ele bebeu. E nós hoje podemos dar graças a Deus, porque se a cruz é morte e é vida, é porque alguém morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Esse é o cálice que nós tomamos, o da redenção. Porque o da ira só Cristo tomou. Pare, pense, reveja, se prepare, porque à noite
nós vamos dar prosseguimento ao que temos visto aqui. Que Deus em graça nos abençoe e nos ajude, nos redima, nos acorde para o fato de que tudo isso cabia a nós e Cristo tomou da nossa mão em nosso lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Deus amado, nós te buscamos nesta manhã, totalmente conscientes da nossa situação tão inapropriada, da maneira leviana com que temos servido o Cristo que bebeu o cálice em nosso lugar. Tem misericórdia, ó Deus, porque se nós não entendemos isso, nada muda o fato de que Cristo bebeu o cálice da tua ira sozinho. Para que nós não tivéssemos que descobrir o amargo sabor, nem sequer ter que imaginá-lo, senão para agradecer o fato de que nós escapamos dele. Ó Deus, nós te agradecemos por Cristo Jesus, porque tão puro quanto esse cálice tinha que ser servido, nós não poderíamos suportá-lo, mas Cristo o fez. Nós te agradecemos porque o Senhor a nós serviu o cálice da redenção que há em Cristo Jesus. E nós o festejamos e nos alegramos porque o Cordeiro tira o gosto amargo da boca e o vinho nos dá o antegozo da glória. Ó Deus, transforma o nosso coração para que a gente te sirva de maneira digna deste Evangelho. E que quando meditarmos nas agonias do Getsemane, voltarmos a muitos desses temas que falamos pela manhã, o Senhor dê ao nosso coração a capacidade de receber a tua palavra de maneira tão poderosa que a nossa vida seja radicalmente transformada. Para que uma vida em conformidade com a tua palavra nos dê aquela garantia e segurança de que um dia nós celebraremos e tomaremos por toda a eternidade o cálice do reino. Ó Deus, que o cálice da redenção nos dê o antegozo disso. Que a gente consiga vislumbrar o tempo em que Cristo Jesus, o Rei, nos servirá do seu vinho para sempre, no reino do Senhor, que agora é nosso Pai também. Pelo que nós oramos em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.